Bom, iniciando agora a terceira parte da política monetária e taxa Selic, vamos falar exatamente da taxa Selic. Uma vez que a gente já falou da política monetária, que o governo pode atuar por meio de compra e venda de títulos públicos e dólares. Um segundo mecanismo que ele utiliza é aumentar a taxa de redesconto, que é uma taxa de juros quando os bancos emprestam dinheiro entre eles e acaba impactando diretamente na população. E também nós temos a questão também dos depósitos compulsórios, que é aquela questão que o governo controla o quanto de dinheiro que os bancos vão ter que guardar no Banco Central, ou vai ser liberado, ou vai ter que guardar uma reserva maior. Então são mecanismos, mas também tem um principal mecanismo de controle da economia dentro da política monetária, que é a taxa de juros, que é trabalhada principalmente pelo Banco Central. Então vamos trabalhar em cima desse assunto a partir de agora, que é muito importante. Então nós temos aqui a taxa Selic, ela é considerada a taxa de juros básica da economia. Ela serve como referência para as demais taxas de juros que prevalecem no país, porque é com essa taxa de juros que o governo vai trabalhar e assim todas as aplicações vão tentar acompanhar a taxa que o governo vai cobrar, né, e vai estar prestando ali para a economia. Então os bancos vão acompanhar se ela sobe, as taxas de juros dos bancos também sobem, se ela cai, também cai as taxas de juros. Não quer dizer que os bancos vão trabalhar com o mesmo nível de taxa, mas com certeza vai trabalhar com a tendência de aumento ou de queda da taxa de juros. Só por curiosidade, a Selic, né, é uma sigla que significa Sistema Especial de Liquidação e Custódia. É uma taxa que o Banco Central tenta atingir para os títulos negociados nesse sistema de títulos públicos e é uma referência do mundo dos investimentos. Serve para controlar a inflação, influencia as demais taxas de juros, como eu dei o exemplo para vocês, não que vai ser exatamente a taxa de juros que está sendo colocada como Selic, mas ela vai estar acompanhando a tendência de alta ou de queda, e isso vai impactar diretamente o custo do crédito, os investimentos e a atividade econômica do país, colocando dinheiro ou tirando dinheiro de circulação também, e isso vai favorecer, é um mecanismo que o governo tem para poder atingir seus objetivos econômicos. O que faz uma taxa Selic subir, né, ou cair? O que faz ela baixar, né, ou elevar? O que faz ela mudar? É isso que a gente vai trabalhar aqui agora. Então, uma necessidade de reduzir o consumo e esfriar a atividade econômica é um motivo que vai fazer mexer na taxa Selic. Então, se eu tenho uma necessidade de reduzir o consumo e esfriar a atividade econômica, o que vai acontecer com a taxa Selic? Ela vai subir, vai ficar mais caro, né? Você ter acesso a empréstimos, a financiamentos, então isso vai reduzir o consumo e esfriar a atividade econômica. Agora, se o meu objetivo é aumentar o consumo e aquecer a economia, fazer dinheiro circular, então a minha tendência vai ser o quê? Reduzir a taxa de juros Selic para que as pessoas possam, né, comprar financiados seus eletrodomésticos, seus automóveis, carros, casa, as empresas possam fazer investimento, mas desde que esteja uma taxa Selic mais baixa. Então, a taxa Selic mais baixa, né, vai fazer com que eleve, né, aumente o consumo e aqueça a economia, se assim o governo desejar. Trabalhando agora com a ideia de como é feito isso, o Banco Central, juntamente com outros diretores, o presidente do Banco Central, juntamente com outros diretores dessas áreas econômicas, reúne-se num comitê chamado Comitê de Política Monetária, que a sua abreviatura é o Copom. Então, o Copom é o Co de comitê, Po de política e o M de monetário. Então, Comitê de Política Monetária, que é o Copom, que é presidido pelo próprio presidente do Banco Central. Atualmente, o presidente do Banco Central é o senhor Gabriel Galípolo, e aí é acompanhado de diretores das áreas econômicas que vão reunir a cada 45 dias para poder, né, fazer uma leitura juntamente com os analistas de como está a economia no ambiente interno e externo e tomar a decisão se mantém a taxa de juros Selic, se faz uma queda da taxa de juros Selic ou se faz um aumento da taxa Selic. Isso de acordo com o que a economia precisar ser feita, eles vão tomar essa decisão. Aqui nesse gráfico nós temos aqui exatamente a evolução
nos últimos meses da taxa Selic. Observe que ela estava em 11,25 e foi tendo uma queda. Quando estava baixando de 11,25 para 10,75, 10,50 e permanecendo nesse 10,50, é uma taxa alta. O ideal é que tivesse ali por volta de uns 6, 7, mas estava caindo. E aí o incentivo estava aqui. Vamos baixar a taxa de juros para poder aquecer a economia. Só que em um dado momento você pode perceber que o gráfico começa a subir. Isso foi afetado por quê? Porque o Banco Central, juntamente com os diretores nessa reunião do Copom, verificaram que a inflação estava ficando descontrolada. Então, para tentar segurar a inflação, começou a aumentar em 0,25 ou 0,50 a taxa de juros em cada encontro, em cada reunião de 45 dias, para tentar segurar a inflação. Foi até o ponto que nós tivemos o 4,25, depois nós tivemos o 14,25, chegamos ao ponto de ter 14,75, e agora, mais recentemente, né, nós tivemos agora, dentro do mês de junho, a reunião do Copom chegando a 15% redondo, né? Você pode ver que é uma taxa bem superior a alguns meses atrás, exatamente forçando uma taxa de juros bem elevada, tornando caro para quem faz financiamentos, empréstimos, para tentar segurar investimento, consumo e assim tentar controlar a inflação, porque os preços dos bens estão se tornando muito caros e o poder de consumo, o valor do dinheiro da mão das pessoas, das empresas, estavam perdendo valor. E é nesse sentido estava fazendo aí então essa alta, que chegamos agora no mês de junho a uma alta de 15%. Aqui nós temos uma ata, que é a ata de como se chegou nesse 15%, nessa última reunião, aumentando 0,25% e dando um acumulado de 15% ao ano. Eu vou, em outro vídeo, gravar um vídeo só falando dessa ata, mostrando os aspectos que você já viu durante a aula e que você pode pegar uma ata dessa e você consegue ter algumas informações que você consegue facilmente compreender, porque você já vem continuamente estudando sobre a economia, então você vai ver que você consegue, inclusive, interpretar algumas medidas do governo. Então eu vou deixar no próximo vídeo para que você possa ver esse meu detalhamento sobre essa ata, como justifica aumentar um pouco mais e chegar nesses 15%. Falarei então nesse outro vídeo. Vamos falar agora da relação da taxa de juros e inflação. Os juros influenciam na atividade econômica e na inflação. Aqui no Brasil aplica-se o sistema de metas de inflação, como eu já falei, que o governo promove esforços para atingir a meta de inflação anual, que a meta seria 3%, só que nós estamos com uma inflação de 5,32%. Por isso que a taxa de juros está alta, para tentar segurar e baixar essa inflação. A taxa de juros tem um papel importante nesse sistema, porque um aumento dessa taxa de juros afeta as decisões de investimento dos empresários e de consumo das famílias, como eu relatei. A combinação também da redução de investimentos de consumo ocasiona a redução da atividade econômica do mercado. Com a redução da demanda, os preços caem e a inflação, e que o índice geral de preços também caia. Então essa é a expectativa, com o aumento da taxa de juros, que a demanda caia, para que não fique tão caro as coisas para um período tão longo e de todos os produtos ao mesmo tempo, fazendo com que reduza a inflação. Então, o aumento da taxa Selic está sendo utilizada para reduzir o encarecimento das coisas e, portanto, a redução da inflação na atualidade. A inflação pode ter uma ligação direta com a política monetária, porque a política monetária pode ser definida como um conjunto de medidas adotadas pelo governo com o objetivo de controlar a oferta de moeda e a taxa de juros, como nós vimos, e assim assegurar uma maior liquidez. Então nós temos uma situação em que o controle da oferta da moeda visa o quê? Elevação do nível do emprego, a gente quer buscar essa elevação, mais pessoas empregadas. Queremos buscar também uma estabilidade dos preços, que não haja inflação. Então o objetivo é segurar os preços, que os preços de tudo que nos circula, né? Alimentação, vestuário, transporte, energia elétrica, que faz essa cesta de cálculo da inflação,
que haja uma estabilidade, que ela fique fixa, né, e que ela não comece a acelerar para cima o preço, que a gente, se acelerar a gente perde poder de compra. Também essa política monetária visa a ter uma taxa de câmbio, né, que o real em relação ao dólar tem uma taxa que a gente coloca aqui no slide como realista, né, em que o poder do real não fique tão supervalorizado e nem tão desvalorizado, mas que fique no valor bom. Para qual situação? Para a situação de importação de produtos e também para exportação de produtos, para isso não afetar internamente o país. E ainda, a política monetária visa também o crescimento econômico, né? Adequar a taxa de crescimento em que seja adequado para o nosso país. Assim, quanto maior a oferta de dólares em circulação na economia, mais o preço do dólar será pressionado para baixo. Então a gente tem que estar preocupando também se o dólar não vai estar afetando. Por quê? O equilíbrio entre a demanda e a oferta de moeda influencia no quanto a gente compra e vende no exterior e no interior. O Banco Central pode alterar a taxa de juros ou a política monetária para isso. Também as reservas monetárias e a taxa de juros são os mecanismos de interferência, como nós vimos no decorrer da aula, e as pessoas e empresas alteram o perfil de gasto conforme as condições que o governo vai colocando. Tem um vídeo que eu estou sugerindo que vocês assistam, vou colocar o link para vocês sobre taxa Selic, vai ser interessante para que vocês possam conhecer um pouco mais sobre o tema da taxa Selic. Então, no próximo vídeo eu vou fazer aquele comentário geral sobre a ata do Copom. E assim a gente vai, com a ata do Copom detalhada, discutida ou explicada, no próximo vídeo a gente encerra essa parte de políticas econômicas.